gente, faz muito pouco tempo que eu terminei Naruto. Acho que faz menos de uma semana e os acontecimentos estão fresquinhos aqui na minha cabeça. O melhor momento pra gente assistir esse vídeo aqui, a cena que arruinou Naruto para sempre. Depois desse vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre o final de Naruto Shippuden. Antes de começarmos aqui o react, vou pedir pra você se inscrever, se você ainda não é inscrito. Deixa o like e um comentário aqui pra eu saber o que você tá achando aqui dos vídeos. Então, bora! Na TV japonesa, o episódio 322 de Naruto Shippuden, intitulado Madara Uchiha, também conhecido como episódio no qual Madara derrotou batalhões inteiros da Aliança Shinobi em um piscar de olhos. Essa talvez tenha sido uma das maiores demonstrações de força em toda a série e confirmou Madara como um dos personagens mais poderosos de qualquer anime. Essa cena no mangá já havia acontecido 2 anos antes, em 2011, mas a animação do episódio fez a batalha do Madara contra a Aliança Shinobi se tornar ainda mais icônica. Madara passando por centenas de ninjas da Aliança Shinobi como se eles fossem papel machê é um dos pontos mais icônicos da série. Só que essa também é a cena que arruinou o anime para sempre, ao ponto de que suas consequências são sentidas até hoje em Boruto. O vídeo que você vai assistir agora é a história sobre como um dos pontos altos de Naruto Shippuden se tornou o começo do fim para a série. Ou, como eu gosto de chamar, essa é uma aula sobre como não escrever um vilão de anime. A imprevisibilidade ou caos que esses vilões podem trazer, como o Coringa do Cavaleiro das Trevas ou o Jason Momoa em Velozes e Furiosos 10. Tá, são exemplos bem diferentes, mas o que eu quero dizer é que a gente gosta desses vilões não pelo que eles são, mas pelo fato que a gente nunca consegue prever o que eles vão fazer em seguida. Eles podem até ter um plano como... A forma que a gente, como espectador, não consegue prever uma decisão do vilão é o que torna o vilão bom, né? Eu acho que isso é a base de um vilão ser bom. Provar que basta apenas um dia ruim para alguém virar o Coringa ou se vingar do Dominic Toretto, mas os métodos deles parecem aleatórios e Gente, eu tô pegando spoiler de Velozes e Furiosos. É 10 esse daí? Eu vi até o 5. Inclusive, sobre as cenas do Madara ali, gente, tá tudo completo lá no Cinefy. Eu vou deixar aqui o link se você quiser assistir os reacts de Naruto, tendo o episódio 1 até o último episódio. Eu vou deixar aqui pra você, tá bom? E bora continuar. Desenhando o Alfred do Michael Caine, eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Em Naruto, o melhor e mais óbvio exemplo disso é o Orochimaru. Como ele mesmo se descreve durante a luta contra o terceiro Hokage, o Orochimaru não suporta ver um moinho de vento parado. Ele quer ser o vento que vai colocar as coisas em movimento. É por isso que um dia ele tá na Akatsuki, outro dia ele tá se passando pelo quarto Kazekage e atacando a Vila da Folha, e em outro ele tá indo na reunião de pais e filhos do Mitsuki. Isso aconteceu. Mas tá, vilões do tipo Coringa e Orochimaru são bem divertidos, mas eles não são o único tipo de vilão. A gente tem também o vilão com um passado trágico, aquele cuja história a gente consegue se conectar e faz a gente sentir empatia por ele. O Senhor Frio da série animada do Batman ou o Zuko de Avatar, a Lenda de Aang, são alguns dos muitos exemplos desse tipo de vilão. E em Naruto não faltam exemplos de vilões desse tipo. Eu poderia passar um vídeo inteiro falando de vilões de Naruto com um passado trágico, mas eu vou focar aqui em 2 que eu acredito seriam os melhores. Um deles é o Haku, o primeiro grande vilão de Naruto, juntamente do Zabuza. Era quase impossível tratar o Haku como um vilão malvado qualquer, considerando tudo que ele havia passado, e é por isso que ele era o antagonista perfeito pro primeiro arco de Naruto. Logo de cara, a série mostrava que as coisas não seriam 8 ou 80, e que até mesmo os vilões poderiam ser personagens complexos. Acelerando lá pro exame Chunin, a gente conhece o Gaara, que viria se tornar um dos personagens mais importantes de toda a série. A ideia aqui era parecida com a do Haku, alguém com um passado muito triste, mas nesse caso, as semelhanças entre o Naruto e o vilão eram ainda maiores. O Gaara havia passado exatamente pelo que o Naruto tinha passado, com a diferença de que o Jinchuriki da areia nunca teve amigos ao redor dele e acabou se perdendo em tanta dor e solidão. Tá, eu sei que o Gaara ser um Jinchuriki igual o Naruto é um grande retcon que veio no começo de Shippuden quando o Kishimoto introduziu o conceito de bijus, mas a comparação ainda vale. Outro tipo de vilão muito famoso é... Espera, talvez esse cara tenha um ponto. Eu estou me referindo a vilões tipo Magneto, Killmonger ou até mesmo Thanos. Vilões que te fazem parar pra pensar se o que eles estão falando não faz um pouco de sentido. Em Naruto, todo mundo vai concordar que o melhor exemplo disso é o Pain, ou Nagato. Todo o arco do Pain foi justamente sobre o Naruto tentar descobrir a resposta para a pergunta que o Nagato havia feito: como parar todo aquele ciclo de dor causado pelo mundo Shinobi. Enquanto Naruto não encontrou a resposta lá no final do arco, ficava difícil dizer que o plano do Pain não fazia um pouco de sentido. E isso sem falar naqueles vilões que não têm exatamente um perfil bem definido, mas que de alguma forma se encaixam exatamente na jornada pela qual o herói está passando naquele momento. Eu
tô falando de caras como o Quinteto do Som durante o resgate do Sasuke, ou Kakuzu e o Idan durante o arco do Shikamaru lá em Shippuden. O que eu estou querendo dizer é, seja lá qual for o seu tipo de vilão preferido, Naruto provavelmente tem um exemplo dele. Ao longo de anos, esse mangá introduziu vilões muito bons, é por isso que a régua estava muito alta para quem fosse ser o próximo antagonista. Eu tô falando especificamente do Madara, um nome que a gente ouviu várias e várias vezes antes dele aparecer pela primeira vez. A primeira menção ao Madara em Naruto acontece quando Naruto e o Sasuke se encontram pela primeira vez em Shippuden, mais especificamente quando a raposa de 9 caudas olha o Sasuke nos olhos e diz que o Sharingan dele o faz lembrar dos olhos de Madara Uchiha. O Sasuke, tal como todos nós que estávamos lendo ou ouvindo aquele episódio na época, diz que nunca ouviu falar daquele nome. Aquela seria a primeira de muitas menções ao Madara em Naruto, principalmente após o Tobi se revelar como Madara Uchiha no capítulo 363. Após um tempo, ficou claro que o Tobi não era mesmo o Madara. E se você é velho bastante para lembrar da época que a gente chamava o Tobi de Tobito no Orkut, então você sabe que todo mundo já tinha deduzido que o Tobi era o... Ah, gente, eu não vivi essa vida, mas eu imagino como é que deve ter sido. Pra quem não sabe, eu assisti Naruto pela primeira vez agora, com 26 anos de idade. E eu não acho que é uma vergonha, tipo, ah, nossa, você tem quase 30 anos e fica assistindo anime e chora. Um monte de gente fica me julgando, mas eu não tô nem aí. Parece que eu tô descobrindo um grande mundo agora, sabe? E eu tô amando acompanhar aqui com vocês e compartilhar o que eu tô sentindo nessa caminhada, né? Na live, diversas vezes eu disse que Naruto tá sendo o meu anime favorito, o meu anime top 1. E por muitos anos eu tive muita dificuldade de escolher um anime favorito, porque era sempre tipo, cara, Kimetsu é muito bom, Dragon Ball é muito bom, Hunter x Hunter é muito bom, eu não consigo me decidir. Mas quando eu comecei a ver Naruto, eu não gostei logo de cara. Mas depois que eu conheci o Gaara e a conexão entre o Gaara e o Naruto e o quanto o Naruto muda a vida das pessoas, eu comecei a me conectar com muita coisa de Naruto e aquilo foi se tornando uma grande rampa, assim. Porque o respeito que eu sentia e a emoção, né, assistindo esse anime foi só crescendo, assim, exponencialmente. E cada live que eu abria pra reagir a Naruto era muito, muito, muito legal. Então, eu fiquei curiosa pra ver esse vídeo, a cena que arruinou Naruto pra sempre. E ele explicar sobre os vilões faz muito sentido. Mas eu quero entender aí qual vai ser a conclusão, né, que ele vai chegar. Então, vamos continuar. o Obito. A primeira vez que a gente realmente viu Madara Uchiha, isso claro, não considerando a estátua do Vale do Fim, foi no capítulo 370, quando Jiraiya estava falando sobre a única pessoa que era forte o bastante. Eu nunca acompanhei o mangá de Naruto. Eu acabei de acabar o anime. E eu tô com muita vontade de acompanhar o mangá de Naruto. Só que como eu comecei a faculdade recentemente, aí eu não tô tendo tempo, né, pra fazer tudo o que eu quero fazer e acompanhar o mangá. Mas assim que eu entrar de férias, eu vou aproveitar essa oportunidade aí pra começar o mangá de Naruto, com certeza. Para invocar a raposa de 9 caudas. Algum tempo depois, durante a luta do Sasuke contra o Itachi, a gente aprende mais sobre a origem da Vila da Folha e, consequentemente, sobre o passado do Madara e do clã Uchiha. E é aqui que a gente começa a entender sobre o Mangekyo Sharingan, o irmão do Madara e toda aquela confusão envolvendo o clã Uchiha e a vila que acabaria culminando na missão do Itachi. Até esse ponto, tudo que a gente tinha ouvido falar sobre o Madara tinha a ver com Naruto e o Sasuke. O homem cujo Sharingan havia controlado a Kyuubi. O único ninja forte o bastante para fazer uma invocação de um Jinchuriki. O homem que descobriu o segredo do Mangekyo Sharingan eterno e ajudou a fundar a Vila da Folha, dando início à tensão que acabaria levando ao fim do clã Uchiha gerações depois. E para aumentar ainda mais as expectativas do quão poderoso seria esse Madara, o próprio Minato admitiu quão absurdo era o fato de que havia alguém ainda mais poderoso que o Pain. E ele estava se referindo ao homem mascarado, que na verdade era o Obito, não o verdadeiro Madara, que era ainda mais forte. Isso quer dizer que quando chegou a hora de finalmente revelar o verdadeiro Madara Uchiha, as expectativas de todo mundo, tanto dos personagens de Naruto quanto dos fãs, estavam lá no céu. O quão forte esse tal Madara tinha que ser, e o quão grande devia ser o papel dele no final da história para justificar tantas e tantas referências a esse personagem ao longo dos anos. A resposta ficou clara no episódio 322 de Naruto Shippuden, ou no capítulo 560 do mangá, quando Madara de verdade foi finalmente ressuscitado e enfrentou a Aliança Shinobi, obliterando qualquer senso de power scale que havia em Naruto. Dentro de alguns segundos, o Madara passou por centenas, talvez de milhares de ninjas, como se eles não fossem nada.
e basicamente do só mangá usando e a do taijutsu. anime. Tá, essa não foi a primeira vez que Naruto usou Jonin Elite como figurantes e sacos de pancada para algum vilão. Mas o problema aqui era um pouco mais grave. Se o Madara conseguia fazer tudo isso usando o quê? 1% da força dele, o que esse cara conseguiria fazer usando 50% do poder total? Ou 100% do poder dele? Qual era o limite da força do Não Madara? tinha Essa é uma limite. pergunta que nem mesmo Kishimoto conseguiu responder. Talvez mais impressionante que a luta do Madara contra a Aliança Shinobi foi a luta dele contra os 5 Kage, que deveriam ser os 5 ninjas mais poderosos de todo mundo, desconsiderando caras fora da curva, tipo Naruto e Sasuke. E ainda assim, na primeira cena da história de Naruto, no qual os 5 Kages lutaram juntos, eles foram ridicularizados. Lembra quando Sarutobi lutou contra versões ressuscitadas do primeiro e segundo Hokages em cima daquele telhado, e os Zambu chamaram aquilo de uma batalha de nível Hokage? Eu me pergunto o que aqueles caras teriam achado do Madara. O fato é que Power Scale de Naruto deixou de fazer qualquer sentido quando uma peça mais poderosa que os 5 Kages foi introduzida no tabuleiro. Eu sei que toda a história precisa mostrar o quão forte é o seu vilão, mas é muito estranho passar 500 capítulos estabelecendo toda a hierarquia do mundo ninja para depois introduzir um personagem que parece estar acima dela. As regras do mundo Shinobi não se aplicavam mais ao Madara. Para fazer esse vilão funcionar, o Kishimoto teve que, literalmente, olhar para outro mundo. Ah, os Otsutsuki. Não existe nenhum vídeo de Naruto feito depois de 2015 que não termine falando sobre o clã de alienígenas da Lua que veio pra Terra trazendo o fruto do chakra e deu a nós o pecado original do mundo Shinobi. Se o Kishimoto já tinha tudo isso sobre a Kaguya planejada, é difícil dizer, mas o fato é que para muitos a Kaguya pareceu uma ideia de última hora, uma última carta na manga. É verdade, eu senti isso, mano, quando eu assisti. Eu falei, nossa, o Kishimoto já tinha planejado isso ou foi improvisado? A impressão é justamente essa, né? Que foi uma coisa, assim, muito inesperada. Colocou um recorte ali dentro da história e colou ali, sabe? Para tentar solucionar o paradoxo do Madara. Qual ninja podia derrotar o ninja que era mais forte que todos os ninjas? A resposta era a mãe do mundo ninja, ou pelo menos uma criação dela. E daí pra frente foi uma bola de neve. A Kaguya não era a única de seu clã, e esse conceito de Otsutsuki acabou sendo carregado para Boruto e praticamente definiu qual seria a história dessa sequência de Naruto. Se você termina o seu anime introduzindo alienígenas que criaram o chakra, a sequência desse anime vai acabar tendo que introduzir alienígenas ainda mais fortes. O que significa que os novos protagonistas, que teoricamente deviam ser mais fracos e inexperientes que seus antecessores, acabam tendo que ser muito mais poderosos que a geração que veio antes deles. Você entende o que eu tô querendo dizer aqui? Ao fazer do Madara um personagem tão OP, Naruto se colocou em uma sinuca de bico que afeta a franquia até hoje. E sendo sincero, esse problema não começou com o Madara. O Power Scale de Naruto já vinha sendo algo bem complicado desde que nós fomos disso para isso. Após o Susanoo do Itachi e o Shiran Tensei do Pain, ficou claro que o próximo grande vilão de Naruto teria que ser absurdamente poderoso. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse Power Scale dessa maneira. É muito interessante o que ele trouxe aqui nesse vídeo, né? A maneira de enxergar esse poder que escalonou de uma forma muito desequilibrada, talvez essa seja a palavra. E a gente não pode culpar o Madara por isso. Mas a gente pode culpar o Madara por ser um personagem bidimensional e que não muito acrescentou à narrativa de Naruto. Quando o assunto é Madara Uchiha, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é geralmente o quão poderoso ele é. Nunca um quão interessante é o personagem ou o que a presença dele na história significou para o Naruto e para os... Ai, eu vou ter que discordar. Eu vi muito do significado dele na história, principalmente quando mostrou o passado dele com o Hashirama e a forma que eles se conheceram. E a forma que mostrou também a ambição dele dentro de uma realidade concluída de um sonho dos dois. Eles chegaram a viver uma paz momentânea depois que eles criaram a Aldeia da Folha e toda aquela organização que eles planejavam, mas ele queria mais, né? E eu acho que mostrou bem isso, esse lado, essa personalidade, sem todo esse poder antes, né? Sasuke. Itachi Uchiha é um dos maiores gênios do universo de Naruto, mas o que fez ele se tornar tão icônico foi a sua angustiante história e o segredo que ele teve que guardar de todo mundo. Da mesma forma, por mais que o Pain tivesse literalmente o poder de criar uma lua, o que fez o Nagato um dos melhores personagens da série foi a sua visão do mundo e como ele acabou mudando após acreditar que o Naruto seria capaz de encontrar a resposta. Madara tem algumas das cenas de ação mais impressionantes de Naruto, especialmente a batalha contra a Aliança Shinobi
e a luta contra os 5 Kages. Mas elas são apenas isso, cenas de ação. E isso sem falar que toda a história do Madara girava em torno do Hashirama, um personagem que a gente só podia ver em flashbacks ou quando ele estava ressuscitado. De uma hora pra outra, os 2 personagens mais importantes de Naruto não eram mais. É verdade que o passado do Madara é retratado em volta do Hashirama e também em volta da realidade que eles viviam naquela época, né? Muito violento, muitas guerras, muitas crianças morrendo, inclusive os irmãos deles morrendo, né? E isso mexeu muito com a cabeça do Madara e do Hashirama também. Naruto e Sasuke, mas sim 2 fantasmas da Vila da Folha. De Zabuza e Haku a Itachi e Nagato, Naruto nos acostumou muito mal com vilões muito bem escritos. Infelizmente, o Madara Uchiha não foi um desses. Enquanto eu escrevi esse vídeo, eu pedi pros meus inscritos comentarem qual era o vilão preferido deles de Naruto para saber a opinião de outras pessoas. Os comentários foram diversos. E alguns, inclusive, elegeram sim o Madara como vilão favorito. E eu entendo e respeito completamente essa opinião. Isso prova que o Madara agradou sim a grande parte do público. E é inegável que ele é um dos personagens mais marcantes da série. Goste eu dele ou não. O legado de Madara Uchiha é muito complicado, tanto dentro do universo de Naruto como um dos cofundadores da Vila da Folha, tanto quanto fora dele como um personagem bem controverso. A única certeza que eu consigo ter é que existe um Naruto antes de Madara e um Naruto depois de Madara. Mas e você? Acredita que o Madara foi ou não uma boa adição ao universo de Naruto? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado. Olha, eu achei interessante o vídeo dele. Eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição. Vou me inscrever aqui, espero que você faça o mesmo no canal dele. É o KoniXM, não sei se eu falei certo, mas bora lá acompanhar. Ele faz umas análises bem legais, traz essa reflexão interessante, né? A última pergunta que ele deixou aqui foi, deixa eu ver de novo. A certeza que eu consigo ter é que existe um Naruto antes de Madara e um Naruto depois de Madara. Mas e você? Acredita que o Madara foi ou não uma boa adição ao universo de Naruto? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que foi sim uma boa adição no universo de Naruto. E a expectativa que foi criada foi justamente por conta de muitos episódios nessa linha e muitos mistérios sobre esse personagem. Criou-se essa expectativa nele, né? Como eu disse, foi tipo exponencial essa expectativa, foi dobrando de tamanho. E eu acredito, na minha opinião, que o Madara, ele superou as minhas expectativas em relação ao poder e o escalonamento de poder, né, que ele deixou bem enfatizado aqui nesse vídeo, foi que de fato, sim, se a gente for ver como que o poder ele é distribuído ao longo do tempo nos personagens, já que os 5 Kages eram os mais fortes até então, e aí surgiu o Madara que esculachou eles, aí o negócio tá meio desequilibrado, né? A gente tem que concordar nisso. Mas eu não acho que o Madara estragou o Naruto, mas mudou sim o Naruto. A história foi decisiva depois, né? Depois que a gente vê todo aquele poder, é muito difícil de imaginar que vai ter alguém que vai superar tudo aquilo, né? E aí veio a Kaguya e toda essa narrativa desse poder dela, como ele disse, dos alienígenas, né? Então tinha que vir alguém pra superar em relação ao poder do Madara, né? Isso pra mim, que tava acompanhando aí pela primeira vez, eu achei muito confuso quando apareceu a Kaguya e começou a contar toda a história dela e dos filhos dela. Eu achei bastante informação, assim, jogada na minha cara. Eu não tava esperando por isso. Não curti muito. Tô sendo bem sincera aqui com vocês em relação ao final de Naruto. Eu tava esperando que o casamento de Naruto tivesse mais detalhes. Teve detalhes ali no final do filme The Last, mas falando do anime, não teve os detalhes que eu esperava, né? Tendo a minha expectativa e a minha opinião. E o anime acaba com o Naruto e a Hinata dando as mãos e indo casar, e acaba ali. A gente ficou esperando muito tempo o Naruto se tornar Hokage, a gente confiava no sonho dele, a gente torcia por ele, e eu esperava ver isso no final de Naruto, mas eu entendi tudo depois. Isso acontece só em Boruto, né? E no final de Naruto tem um trailer de Boruto. E o Boruto já tá grande. Então, cheguei à conclusão de que Naruto, o final, foi totalmente feito pra indústria, pra vender mais, pra continuar lucrando com o Boruto. E eu não sei se deu muito certo, né? Eu não tô acompanhando e não acompanhei na época do lançamento, mas, gente, eu não faço ideia se eu vou acompanhar Boruto, mas eu vi o episódio que o Naruto se torna Hokage e
o Naruto nem estava presente na nomeação de Hokage dele, porque ele estava desmaiado, porque a filha dele deu um soco nele que apagou o Naruto. Então, tipo assim, vamos falar sobre esse escalonamento de poder? Complicado, né? Tipo, a criança ali com 4 anos de idade deu um soco no Naruto e deixou ele desmaiado por horas. Ele não foi capaz de ir na nomeação de Hokage dele. Quem tava lá era o Konohamaru, que fez o clone lá do Naruto. Não era o Naruto, mano. Eu fiquei revoltada com isso. Mas tudo bem, já passou. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse react, deixa aí um comentário, o joinha também, que ajuda bastante. E não esquece de apoiar também o criador desse vídeo, a cena que arruinou Naruto para sempre. O canal dele aí eu já vou deixar na descrição, né, como eu disse. E até o próximo vídeo.